Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, nesse dia, eu vou fazer a organização aqui no meu quarto, numa parte aqui, organizando umas coisas. E vou falar um pouco com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração também, a respeito de organização, o quanto isso é importante, o quanto a organização, é algo que é de Deus, Deus não habita no meio da sujeira, Deus não habita no meio da bagunça. Então, assim, isso fica pra nós, como ensinamento. E Deus colocou no meu coração essa parte. Eu vou mostrar pra vocês também. Eu organizando aqui, limpando. Não tem muita coisa. Hoje é o dia também que eu vou limpar a casa, Vou limpar hoje e aí a gente vai conversando, falando aquilo que Deus colocou no meu coração, Mas desde já, desejo um dia abençoado, que o Senhor guarde seu dia, que o Senhor vai na sua frente, livre de todo mal, te proteja, que o Senhor venha saber, que você venha saber que o Senhor é aquele que cuida da sua vida, que o Senhor tem o controle de tudo, Ele está contigo. Deus abençoe, fique nesse vídeo, vim para mais alguém, se inscreva nesse canal. Gente, eu fiz uma pausa aqui, na limpeza que eu tô fazendo aqui, organizando, pra falar a respeito, do louvor, que eu sempre gosto de, quando eu tô limpando a casa, colocar um louvor. Eu sempre falo pra vocês, a importância disso, o quanto é importante esse momento, da gente convidar o Senhor pro nosso lar, esse momento de adoração, comunhão com o nosso Deus é super importante. A gente fazer desse momento, nosso dia a dia, onde a gente estiver, a gente convidar o Senhor, e é super importante, eu sempre falo, façam isso também na casa de vocês, tenham esse hábito de fazer isso, de convidar o Senhor, esse momento de comunhão é super importante, Eu vou continuar organizando, vou mostrando pra vocês. Fica com Deus. Tô dando organizada numas bolsas aqui e nas coisas de maquiagem. Aí eu vou colocar aqui, ó, Passei um paninho já com álcool super cheiroso. Aí as bolsas vai ficar aqui embaixo, E aqui eu vou organizar as coisas e eu mostro pra vocês quando terminar. E é super importante, Como eu disse, É a organização, que Deus não habita na sujeira, Deus não habita na bagunça, Que a gente venha lembrar disso. Gente, ficou assim. Depois que eu passei o paninho, eu arrumei aqui em cima as coisinhas. E aqui na parte de baixo coloquei as bolsas, Bom, aqui eu finalizei, aí conforme eu for limpando a casa, eu vou falando com vocês um pouco mais. Bom, gente, eu voltei, agora estou passando a vassoura no quarto, organizando aqui uma parte, eu estava refletindo a respeito dessa questão, de cuidar do lar. Devemos agradecer, porque se a gente tem uma casa para limpar, devemos ser gratos, Se a gente tem um lar para limpar, se a gente tem algo, na nossa casa para arrumar, Deus nos deu isso, então a gente tem que ser gratos, Independente se for algo simples, que a gente possa achar, é algo simples, mas que a gente venha cuidar, com amor, aquilo que Deus nos deu. Eu atualmente moro com a minha mãe, como eu já fiz uns vídeos anterior falando sobre a questão, de pessoas que estão solteiras, preparação de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração, que é um tempo da gente se preparar, Deus trabalhando no nosso coração, Então, assim, hoje, atualmente eu moro com a minha mãe, Então, assim, eu limpo a casa da minha mãe, Porque é a casa que eu moro. Então, assim, mas eu também sou grata a Deus. Sou grata a Deus, porque é a casa que eu moro com a minha mãe, mas eu tenho um lar pra limpar. Então, eu agradeço a Deus por isso, Em tudo a gente dá graças ao Senhor, E eu também tava refletindo a questão de trabalho, Atualmente, eu não tô trabalhando fora, Eu trabalhava antes em uma clínica odontológica. Já trabalhei de outras coisas também, Já trabalhei de outras coisas, auxiliar de farmácia, em hospital, auxiliar de farmácia hospitalar. Eu nem tinha experiência, gente. Eu falo tudo sobre Deus. Meu primeiro trabalho foi auxiliar de arquivos, E é isso, então assim... Mas hoje em dia, hoje até o momento, Aquilo que Deus tá colocando no meu coração, pra ajudar outras pessoas. Como eu disse também que eu nem imaginava gravar vídeos. Então todos os vídeos que é gravado aqui, que é postado, é com propósito. É aquilo que Deus tem feito na minha vida, está fazendo, está me ensinando, Cada dia, aquilo que eu aprendo durante os processos, que eu posso ajudar outras pessoas, Então tudo tem um propósito, Aquilo que Deus fez em mim, está fazendo para alcançar outras vidas, outras almas, E eu sempre falo que não é sobre números, é sobre almas, almas que são preciosas para Deus. Então, você está vendo esse vídeo, a sua alma, você é precioso para o Senhor, a sua vida é valiosa para o Senhor. Você pode achar que não tem valor para ninguém, mas que você saiba que você tem valor para Deus, que Ele ama a sua vida e Ele te vê, Ele cuida de você, É isso que importa, Muitas das vezes, se a gente não tem apoio das pessoas, as pessoas não apoiam nós, mas que a gente vem lembrar que a gente tem Deus, Ele é o nosso apoiador,
né? O nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Na hora da angústia, da tristeza que a gente mais precisa, é Ele que está conosco. Então, assim, que você venha lembrar que a sua vida tem valor pro Senhor. Né? E eu tava limpando aqui, gente, né? Agora eu vou limpar aqui o quarto. E eu tava limpando a parte, vou mostrar pra vocês, peraí. A parte aqui, gente, é que eu guardo os cartazes. Os cartazes que eu sempre faço, né? Porque eu fico no espaço bíblico infantil, né? Da igreja, né? Uma preparação linda de Deus, que Deus preparou pra mim ficar. E, assim, eu sempre guardo com muito amor, muito carinho, né? Os cartazes, gente. É assim, e cada história, né? Representa algo. Eu vou mostrar pra vocês uns cartazes, né, que eu já fiz. Esse daqui, ó, de Esther. Ó, esse daqui é também um cartaz. Não foi o primeiro que eu fiz, o primeiro eu vou mostrar pra vocês. Gente, outra coisa também que eu vou comentar com vocês. Primeira vez que eu fui apresentar uma historinha, né, no espaço infantil, que é aquilo que Deus colocou no nosso coração, eu estava super nervosa, porque assim, como eu disse pra vocês, eu sempre fui vergonhosa, timidez, essas coisas. Então, assim, eu gravar vídeo aqui é algo que veio do Senhor, algo que o Senhor plantou no meu coração, né, que tudo vem dele. E assim, gente, foi Deus que me deu força, foi Deus que me capacitou, eu sempre falo. Eu falei, meu Deus, Deus colocou, né, no meu coração um tema, enquanto a vida é esperança. Eu vou mostrar pra vocês os cartazes que eu fiz dessa vez. Foi a primeira vez que eu contei a historinha, super nervosa, sabe? Não sabia falar bem, sabe? E assim, é tudo sobre o Senhor, Ele que colocou nas palavras, mas tudo, né, tudo é assim, quando a gente vê que é tudo sobre o Senhor, que Ele capacita nós, não é nada sobre a gente, sabe? Muitas vezes eu achava que eu não ia conseguir, né, um medo assim, mas o Senhor é maior, o Senhor é maior, né? E que isso também ficou me incentivo, né, para as pessoas que estão assistindo, né, que assim como eu, né, passou por isso e ainda passa, que o Senhor está trabalhando no meu coração a respeito disso, dessa questão, que a cada dia a gente vai lembrar que o Senhor é aquele que nos capacita, né? Ele que faz em nós, né, o que Ele quer operar, né, a vontade dele. Então, assim, essa é uma parte que eu assisti de falar também pra vocês, né? Eu nunca imaginei ter canal, nunca imaginei gravar vídeos, nunca foi intenção minha, nunca mesmo. Depois da minha conversão, que Deus colocou no meu coração, e quando Deus colocou no meu coração, eu ainda fiquei pensando, sabe, será que é uma coisa da minha cabeça? Será que Senhor, é o Senhor mesmo que tá falando isso? E ainda fiquei um tempo sem gravar, né? Ainda não tinha aquela de gravar, de postar, né? Mas aí o Senhor foi a cada dia, né, confirmando isso no meu coração, né, dando sinais. E aí foi que eu comecei a postar aos poucos, né, estou postando, então por isso que eu falo, esse canal é tudo sobre o Senhor. Né, você não está aqui à toa, né, vendo esse vídeo, a sua vida tem valor e assim como Deus me resgatou, me tirou do mundo de engano, o Senhor pode fazer na sua vida também. Né, e ele vai... Esse aqui é um dos cartazes que eu já fiz, esse aqui foi o primeiro, ó, enquanto a vida é esperança, né, Eclesiastes, acho que 9, não vou lembrar certinho, mas aí, gente, nossa, essa foi a primeira vez. Eu super nervosa, com medo, sabe? Mas, assim, o Senhor me ajudou mais uma vez, o Senhor, né, segurou minhas mãos. E, assim, eu sempre guardo, ó, ai, os cartazes com carinho e amor, sabe? Porque, assim, é tudo, né, quando eu vou fazendo os cartazes, pintando, né, que eu gosto de pintar, cada coisa é feito com amor, né? A gente pensa que, assim, a palavra do Senhor é plantada, né, nos corações das crianças. Então, assim, é algo que eu não sei explicar, né? É maravilhoso. Mas, eu mostrando pra vocês também, tem esse daqui, ó, também que o Senhor colocou no meu coração. Eu sempre oro antes, né, perguntando pro Senhor a história que Ele quer passar pras crianças, né? Que a gente venha saber que as nossas crianças, né, no futuro, né, que serão bênçãos, né, pro Senhor, que vão levar a palavra do Senhor, que, né, vai edificar muitas vidas, né, que vão ser alcançadas através das nossas crianças. Então, tudo, a palavra de Deus está sendo plantada no coração deles. Então, é super importante isso, né, gente? A gente ensinar para as crianças o caminho que se deve andar, e, né, ensinar a palavra de Deus a cada dia, né? Porque esse mundo só tem coisas enganosas, né, para oferecer. Então, a gente vem a cada dia aproximar as nossas crianças de Deus, né? E esse cartaz também foi muito especial. Tem um também que eu fiz, só que eu acabei esquecendo lá no espaço infantil. Mas esse daqui, esses três é o que está aqui, ó. Tudo feito com amor e carinho. E eu guardo, gente, eu guardo em uma sacola. Aí eu vou passar o pano ali, estou mostrando pra vocês. Também esqueci de mostrar um pra vocês, que eu tinha feito aqui, que é em Romanos 8:28, todas as coisas que operam contribui para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aí eu dei o exemplo de José nessa história, tudo que José passou, né? Foi vendido pelos irmãos,
foi feito escravo, foi preso injustamente, mas tudo é o propósito de Deus na vida dele, né? Tudo cooperou para o propósito que Deus tinha na vida dele, ele se tornar governador. E ele precisava passar por tudo aquilo, né? Tudo que ele passou fazia parte do plano de Deus. E sempre Deus foi com José, mesmo na prisão, no momento difícil, né? E depois, no final, José perdoou os irmãos, né? Cada ilustração é feita assim, né? Para demonstrar, né? A palavra de Deus, né? De uma forma que as crianças venham, né? Compreender também de uma forma, né, fácil, com a imagem. Então, gente, nesses cartazes, né, é algo que fala conosco, né, também, né, que assim em nossas vidas também, Deus tem planos e propósitos para todos nós, né, e por muitas vezes vamos passar por momentos difíceis, de luta, de dificuldade, que a gente não vai entender, momentos que vai ser só nós e Deus, mas Deus tem um propósito em tudo, até nos dias difíceis, até nas dores, então que você venha lembrar, né, que assim, Deus, ele tem um plano pra você, ele tem um propósito pra você, mesmo que você não entenda a situação que você está passando, um momento difícil, mas todas as coisas cooperam, né, então que a gente venha lembrar da palavra de Deus, que é poderosa, que é eficaz, né, e Deus tem um plano em tudo, né, Deus, ele tem um propósito em todas as coisas das nossas vidas, então que cada dia você se achegue ao Senhor, você esteja perto do Senhor. Eu já estive longe do Senhor, já estive nesse mundo de enganos, mas o Senhor me resgatou, a misericórdia de Deus me alcançou e vai alcançar a sua vida também. Né, vou continuar limpando aqui, vou mostrando pra vocês aos poucos. Deus abençoe. Bom, gente, vou ter um pouco pra falar com vocês. Né, eu já tinha terminado o quarto. Agora eu vou limpar a cozinha, né, varrer, passar pano, depois vou pra sala. Né, o quarto é minha mãe que falta e depois a lavanderia que eu dou uma varrida também. Né, mas eu tava também refletindo sobre algo, né, sobre julgamentos, né. E assim, a partir do momento que a gente busca agradar o Senhor, né, fazer a vontade de Deus, né, o que acontece? Muitas das vezes, pessoas vão ter opinião diferente, né, porque cada pessoa tem opinião diferente, né, e a gente tem que buscar, procurar agradar o Senhor, né, e como postar esses vídeos, não é algo assim que veio do Senhor, o Senhor plantou no meu coração, sabe? Não é algo pra mim se mostrar, nada do tipo. Né? E outra questão que eu tava refletindo sobre o amor, né? Porque o amor de muitos tem esfriado, como já diz na palavra do Senhor, né? E assim a gente vê nesse mundo, né? Então que a gente seja aquele que leva o amor, sabe? Que não julgue, em vez de julgar, seja aquele que acolhe, aquele que faça a diferença, né? Que a gente, eu sempre oro e peço ao Senhor que assim que as pessoas não vejam eu, mas vejam Ele através da minha vida. Eu tenho pedido isso pro Senhor, sabe? Nos nossos gestos, nas nossas atitudes, na forma que a gente fala, em tudo. Que as pessoas vejam o Senhor através das nossas vidas, né? Que assim, que a gente venha ser aqueles que acolhe, sabe? Em vez de apontar, em vez de julgar, né? Então é uma parte que você colocou no meu coração também, né? Então é sobre isso, que a cada dia mais a gente leva o amor de Jesus de uma forma simples, né, para as pessoas, né, que a gente venha ter empatia, né, pelo próximo, sim, que a gente se coloque no lugar do próximo. A gente não sabe o que cada um tá enfrentando. Cada um tá enfrentando uma luta, uma guerra, uma dificuldade que a gente não sabe. Só Deus sabe o que cada um tá passando por dentro. Então que a gente não seja aqueles que julga, que aponta, que critica, né, mas que a gente venha fazer a diferença, né, porque assim, muitas pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus, que assim estão no engano, né? Eu já estive no engano, eu estive longe do Senhor, já estive nesse mundo de engano, mas a misericórdia do Senhor me alcançou, como eu disse. Eu sempre falo nos vídeos, né? Então que a gente venha a cada dia, né? Que as pessoas conheçam o Senhor através da nossa vida, né? Da nossa forma de agir, de tratar o próximo, né? Em tudo, né? Na nossa vida. Né? E assim, tudo que o Senhor vem me ensinando durante os processos, coisas que eu tive que passar, estou passando, né? E é tudo como ensinamento, né? Tudo que a gente passa, coopera. Já falo na palavra do Senhor, né? Como eu falei pra vocês, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, se colocou sua vida na mão do Senhor, entregou seus caminhos ao Senhor, né? Você pode passar por momentos que você não entende, mas sabe, Ele está contigo. E todas as coisas cooperam, né? E assim, o Senhor vai fazendo a obra, né, aos poucos, nada é da noite pro dia, né, é aos poucos que Ele vai trabalhando em nós, transformando, né, tem muita coisa ainda que eu tenho que aprender, mas aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, né, durante os processos, a obra, né, de transformação, aquilo que Ele tem feito em mim, que eu possa ajudar outras vidas, que outros corações venham ser alcançados, né, e transformados, que a gente venha lembrar que é tudo sobre o Senhor, tudo sobre Jesus, é Ele que transforma, né, Ele que liberta, Ele que salva.
Então, assim, você tá vendo esse vídeo, sabe que não é à toa, não é em vão, a sua vida tem valor pra Jesus. Você não está aqui à toa nessa terra. Ele tem um propósito pra ti, pra sua vida. Ele ama a sua vida. Então, assim, se inscreva nesse canal. Aqui eu vou postando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, né, no dia a dia, né? É a palavra que Ele tem colocado também. E aquilo que, né, Ele tem feito em mim também, né? Então, assim, saiba que a sua vida é importante pra Deus. Você tem valor, sim. E Ele cuida de você nos mínimos detalhes, né? Mesmo que você ache que o Senhor não te vê, não te ouve, mas Ele cuida de você. Você é especial. Bom, envie esse vídeo pra mais alguém, né? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deus abençoe.